De volta aqui na nossa programação da BMC News, a gente recebe agora o André Momberger, sócio da Focus Invest. André, bem-vindo, obrigada pela sua presença, prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Muito obrigado mais uma vez, prazer é meu e que bom que conseguimos casar as agendas, né? Depois de várias tentativas, estamos aqui de volta. Exatamente. Bom, para a gente começar, André, até um cenário aí desafiador, né, para muitos investidores, principalmente para a nossa bolsa, quando a gente estava até comentando aqui nos últimos dias, tem comentado muito, o quanto o mercado ainda segue muito cético ali, sem trazer de fato nenhum tipo de confiança por conta deste pacote apresentado. A gente vê toda a pressão ali, né, dólar muito alto, pressionando muito até mesmo inflação, Banco Central. Hoje a gente teve dados de PIB também, que deixa ali talvez um desafio até mesmo maior para o Banco Central em conter, né, essa atividade ainda forte, robusta. Queria entender um pouco da sua leitura, da sua análise sobre toda essa conjuntura, o mercado ali, né, o que esperar diante de curva de juros ainda pressionando bastante o mercado de renda ativa. Pois é, Paulo, o interessante é o seguinte, nós semana passada comentávamos que o mercado ele estava ávido apenas por um gatilho, se fosse o gatilho que fosse. Porque se observarmos o comportamento dos preços até quarta-feira, né, antes de sair o vazamento da informação em relação à isenção dos 5 salários, o mercado ele vinha apresentando até uma recuperação interessante. O dólar, ele tinha voltado para casa dos 5,70, até um pouquinho abaixo disso, e a taxa de juros ainda alta, obviamente, precificando ainda possíveis altas da Selic, mas também davam claros sinais de que estavam cedendo. Ou seja, se na quarta-feira ou na quinta o ministro Haddad apresentasse única e exclusivamente o pacote de gastos, fosse o pacote que fosse, né? Se cortasse 20, cortasse 30, cortava 40, isso eu diria que num curto prazo era até irrelevante, era só o gatilho. Nós teríamos visto provavelmente um ajuste bem razoável desses indicadores. Mas, por uma inabilidade que até agora eu não entendi muito claramente, porque quando eu começo a observar os comentários, as leituras, principalmente dos analistas, da decisão da cúpula do partido para anunciar de forma conjunta, isso foi calculado, né? Alguém disse assim, olha, nós vamos desagradar parte da nossa base com o pacote de corte de gastos, mas se a gente colocar junto o corte do imposto, nós vamos agradar o outro lado. Eu acho que foi um erro de leitura, e aí a gente viu todo o estrago que foi, e as coisas deram uma aliviada na sexta-feira, a partir do momento que tanto o presidente o Arthur Lira quanto o Pacheco já falaram que a questão vai ficar para segundo semestre de 25, possivelmente a aplicação disso em 26, com ampla discussão, que agora eles vão priorizar a questão do corte de gastos. O mercado voltou a acalmar-se, mas a credibilidade, de uma forma geral, foi abalado, não tem como, né? E até um detalhe interessante, que eu recebi o link do YouTube, dos 7 minutos do ministro Haddad, do pronunciamento dele na quarta-feira à noite. E aí é um negócio que eu até recomendo que vocês façam, leiam os comentários. A maioria dos comentários, muito possivelmente em cima de seguidores do PT, do ministro, do Lula, aplaudindo a medida, não, que golaço que o PT fez, aquela história toda. Então, realmente existe uma percepção de um lado, mas a percepção que vale para nós como investidores foi muito ruim. André, muito bom falar contigo. E a gente, ouvindo essa sua declaração, esse seu comentário, falando que faltava um gatilho, e o gatilho foi um tiro no pé, né? Um tiro pela culatra. Eu tava vendo a reação do mercado, né? E aí a gente sempre comenta, né, que a bolsa tá barata, que tá uma mola comprimida, muitos ativos muito descontados, ativos bons, inclusive. A gente passou por uma temporada de resultado bastante interessante.
E aí comecei a pensar alguns comentários de alguns analistas dizendo o seguinte, poxa, mas a gente tem um modelo, a gente faz o valuation, a gente entende a percepção aqui de como que deveria se comportar a empresa, mas o macro, mais esse cenário está complicado. A pergunta que eu fico, claro, não é ferro e fogo, mas valuation nesse cenário desafiador, com tantas questões impactando o dia a dia das companhias, o valuation faz sentido nesse cenário ou o valuation é para uma coisa mais longo prazo, o valuation é para projeções que talvez não coloquem no preço o cenário atual? Prazer estar falando contigo também, Felipe, muito obrigado aí pelo convite. Valuation sempre faz sentido, Felipe. O que nós precisamos levar em consideração aqui é o que eu chamo de tempo operacional. Por quê? Se você olhar para o mercado numa visão de curtíssimo prazo, ele nesse momento agora ele não vai nos ajudar muito. Mas com uma visão de médio e longo prazo, ele com certeza irá ajudar. Uma coisa que eu sempre digo, quando você mede a sua decisão de escolha de colocar dinheiro em determinado ativo, são dois elementos-chave que você tem que verificar. Primeiro é o valor intrínseco da companhia, que o valuation acaba nos ajudando a fazer essa decisão. E a segunda decisão é em relação ao que está impactando isso. E geralmente o risco sistêmico acaba trazendo os preços para baixo, como nós estamos vendo agora. Quando a gente olha para a bolsa em dólar, nós caindo aí 24%, 25%, e o S&P, por exemplo, subindo 24% e 25%, claramente o impacto da questão sistêmica está afetando os preços. Então, o que eu faço? Eu pego o valuation da companhia. Você citou, eu estava observando ali a sua passada pelos gráficos, passou por ótimas empresas, por exemplo, Itaú, que é uma empresa que eu considero de excelência. Ela está com valuation descontado, com um sistêmico prejudicado. Existe a possibilidade, de médio e longo prazo, de conseguir resultados com o Itaú? Eu diria que muita possibilidade. No curto prazo, pode ter pressão vendedora, ele ficar ainda mais barato que ele já está? Também é uma verdade. Então, quando você olha para o tempo operacional, é isso que tem que estar em consideração. Olha, eu tenho uma visão curta de investimento em bolsa. Valuation não vai servir para nada. Não. Para mim é posicionamento, faz parte de um composto de construção patrimonial. Eu tenho X do meu patrimônio está em ações, X do meu patrimônio está em ações do Brasil. Valuation tem muito valor. E quando a gente olha para os preços hoje, eu diria que estamos em momento para quem está fora, para começar a pensar seriamente em se posicionar. André, eu quero chamar o Alex André aqui para a nossa conversa, conjuntamente, para a gente debater e discutir um pouco mais essas questões. Ô Alex, você também, né, como um economista, como também especialista em mercado financeiro, eu queria ouvir um pouco da sua visão, até para colaborar nessa percepção, né? O valuation, como diz o Momberger, é sempre válido, é sempre bom olhar os fundamentos da companhia. Mas em cenários como esse que a gente está passando, a gente pode talvez deixar um pouquinho de lado e buscar outros gatilhos, a gente analisa outras questões, se não for olhar no longo prazo, como muito bem trouxe o André Momberger aqui. Alex André, por gentileza. Legal, Felipe. Ótimo dia, André. A minha pergunta aqui está respondendo sobre o valuation, e aí eu trago uma provocação que, claro, não existe fórmula mágica na bolsa, receita de bolo, enfim, mas eu queria dar um norte aqui para quem está nos assistindo, em uma seleção de ativos, né? E aí a gente olha muito por métricas. Muita gente fala sobre EV/EBITDA, né? Fala sobre preço sobre lucro. E aí, enfim, eu quero trazer aqui uma provocação. Nós aqui do mercado, né, André? A gente olha também muito, principalmente nesse mercado mais atribulado de macro, etc., as empresas que conseguem gerar caixa, né? Que é o Free Cash Flow Yield. Né? Eu tenho visto agora, o André agora recentemente, várias empresas, tá, de alguns setores específicos, petróleo e gás especificamente, tem alguns nomes, tem outros setores também da economia, que continuam representando uma geração de caixa muito forte, e claro, né, o preço do papel não reflete por questões até micros, macros, enfim, mas a questão é, por todos esses filtros, né, esses múltiplos, essa ótica em relação mais fundamentalista, você continua
ainda mais otimista, ou seja, olhando o copo mais cheio da história em equities aqui no Brasil em comparação lá fora, porque a discussão lá fora é o seguinte, né? Quando a gente fala dos Estados Unidos, principalmente as 7 maiores, né? Enfim, aquela questão de tecnologia. Aí você vai pagar um múltiplo mais caro, tudo bem, paga múltiplo mais caro, a gente sabe que entrega resultado também, mas até quando, né? E aqui no Brasil as companhias continuam gerando caixa, mas o preço ainda não foi precificado, né, André? Perfeito. E essa é uma dúvida realmente muito recorrente. E quando você analisa o mercado, especialmente lá dos Estados Unidos, que vem apresentando para nós sempre novas máximas, acho que, se não me engano, essa semana a S&P já deve estar beirando novamente uma nova máxima. Sempre existe a dúvida se já não precificou, já não está caro, se daqui a pouco não vem uma correção no curto prazo. E eu devo estar fechando aí perto de 20 anos de mercado, e essa é uma dúvida que toda a minha vida eu enfrentei. Então, o que eu vejo que corrige isso, Alex, sempre é o longo prazo, né? O timing exato nunca nós vamos saber, né? Se eu olhar para os preços lá nos Estados Unidos hoje, eu chutaria que está bem precificado, né? Então, tipo assim, está caro, né? Mas sempre tem espaço para subir mais. Quando a gente olha para o nosso mercado aqui, está baratíssimo, mas sempre pode ficar mais barato, né? Então, é uma dúvida que eu chamo quase de cruel. Como é que a gente diminui esse risco aqui? É justamente com a famosa diversificação, onde parte do patrimônio a gente sempre recomenda manter ou aqui no Brasil, ou em ativos de renda fixa ou de renda variável, qualquer outro tipo de ativo, e parte dos ativos em exposição internacional, seja em renda variável também, ou seja em renda fixa. E o velho e bom balanceamento, né? Eventualmente, ontem eu estava discutindo com o meu sócio, a carteira de criptomoedas dele subiu muito em relação ao patrimônio dele. E aí ele estava discutindo comigo, pois o buy the book está me mandando vender, né? Eu vou ter que fazer rebalanceamento, mas eu olho para os gráficos de cripto e está me indicando que vai continuar subindo mais. O que eu faço? Eu digo assim, porra, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu no teu lugar, eu fazia o rebalanceamento. Porque se eventualmente sofrer uma correção de curto prazo, como é muito possível, você pode voltar a comprar um pouquinho mais barato. Então, não existe uma resposta pronta, né, Alex? Mas eu acho que sempre essa gestão de você ficar dosando os ativos, independente de estar perto de topo, estar muito em fundo, o que muda é o tamanho da pedida, na nossa visão. André, até pegando esse gancho que você comentou, né, sobre essa diversificação, a gente tem visto muita gente pesando um pouco a mão em ativos de renda fixa, né, por conta da atratividade que a gente tem. Sim. Inclusive, esse IPCA em termos de 7%, pouquíssimas vezes ou pouquíssimo tempo, né, da nossa história a gente conseguiu uma taxa, um prêmio nesse patamar. Essa movimentação toda, ela está estimulando ainda mais a percepção que a gente tem de que o brasileiro é um povo rentista, que deixa para lá o mercado de capitais da renda variável, prefere deixar o seu dinheiro paradinho ali num CDI, num IPCA+, e até desestimula, né, o crescimento, a melhora, o incremento do nosso mercado de renda variável por aqui, a despeito do que acontece lá nos Estados Unidos, né, que tem um mercado robusto, um mercado forte, um mercado pujante que todo mundo praticamente investe. Esses cenários, eles movimentam os ativos de renda fixa, estimula entrada de novos produtos até para pensar nesse rentista brasileiro? Olha, eu acho que o rentista é uma consequência, Felipe, porque os ativos estão aí, o governo ele precisa se financiar. IPCA 7 é uma oportunidade de ouro para quem quer ter a garantia de correção inflacionária e um ganho real na taxa de juros. Como você mesmo citou, poucas vezes a gente vê IPCA acima de 7. Eu lembro, nós tivemos, acho que no governo da Dilma, no auge da crise, acho que chegou a bater em 7,5. Foi a última vez que eu lembro de uma oportunidade acima de 7. Eu diria que IPCA mais 6 já é bom. 6,5 excelente. Acima de 7, realmente
rentista ou não, né? Não dá para culpar o brasileiro por querer surfar esse tipo de oportunidade. Se você pega qualquer gestor de grande de fundo, ou até mesmo institucional, onde tem que ter a questão do ganho atuarial, sempre se fala no 6% real, né? A 7, ele não tem nada que fazer, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que concentrar cada vez mais as suas posições nessas oportunidades. Não é culpa dele, né? O mercado está oferecendo isso, ele simplesmente está indo lá pegar. Se não for ele, alguém vai fazê-lo, né? Agora, respondendo a segunda parte da sua pergunta, do ponto de vista econômico, continua sendo péssimo. Por quê? Porque desestimula o investimento em produção, desestimula o investimento em risco. E a gente sabe que no médio e longo prazo, o que faz o país desenvolver? É justamente isso. Então, manter essa taxa de juros nessa altura é muito, muito ruim para o país, né? Agora, não dá para culpar os rentistas. O rentista ele é a consequência, não é a causa, né? Ele simplesmente está se aproveitando de um momento. Mas eu diria que nós precisávamos urgente que isso desse uma aliviada para o bem do país, né? Realmente, além de outras coisas que a gente já citou aqui, não dá para manter uma taxa de juros nesse patamar durante muito tempo. Sem contar que nós estamos colocando a trajetória de dívida-PIB em valores bastante perigosos para o futuro. Ô André, só para encerrar aqui, tenho 2 minutinhos. Você citou o patamar do prêmio, né, do IPCA, na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Comparando, efetivamente, a gente não está num cenário tão de crise assim quanto da presidente. O medo do mercado é o que vem pela frente ou o mercado está exagerando? Eu acho que, tendo em vista a comparação que você acabou de fazer, o cenário efetivamente eu acho que não é tão feio quanto daquela ocasião. Então, o que demonstra que a oportunidade ainda está mais latente, né? Então, muito provavelmente, o mercado está exagerando um pouquinho na pedida e efetivamente quem tiver acesso a esse tipo de produto, eu diria assim, vai lá e compra, porque daqui a pouco é liquidação de feira e não vai ter mais. Muito bom. Ô André, obrigado pela participação, é sempre um prazer. Obrigado por ajustarmos as agendas aí. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e com as agendas ajustadas podem contar sempre comigo. Contamos sim. Um abraço, até a próxima. Conversei aqui com o André Momberger, ele que é sócio da Focus Invest, também especialista em mercado de capitais.